Boa noite, eu sou o André, da Igreja Evangélica Shekinah em Petrópolis, e hoje eu vim trazer a mensagem para o dia de hoje, para essa quarta-feira, dia 17 de junho. Vamos primeiro fazer uma oração, né? E depois nós vamos ler Filipenses 2, amém? Vamos orar então? Senhor, queremos te agradecer porque estamos aqui unidos pela internet para podermos celebrar o teu nome e falar mais de ti, aprender mais da tua palavra e estarmos mais próximos de ti. Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor está sempre conosco e queremos te pedir para que o Senhor esteja conduzindo essa palavra. Por isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de começar então lendo Filipenses 2, do versículo 3 até o versículo 11. Vamos ler primeiro tudo e depois eu vou voltar para fazer algumas pausas. Vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto que eu separei para hoje, basicamente, né? Vamos andar um pouquinho só. E eu gostaria de focar mais ou menos de 2 em 2. No versículo 3 e 4, nós conseguimos perceber que o que Paulo nos fala aqui é que nós não devemos agir de forma soberba, não devemos agir de forma que viemos nos achar melhor do que as outras pessoas, e sim tratar todos com humildade e viver com humildade, nada de vanglória e nem considerar a si mesmo superior, e sim considerar os outros superiores a si mesmo. No versículo 4 ele fala que não é para atentar para o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. E é muito importante nos dias de hoje, principalmente, que nós vivemos um tempo um pouco difícil, é muito importante essa solidariedade, essa coisa de você estar se importando até mais com os outros do que consigo mesmo. E eu acho muito importante esse texto e muito atual, né? No versículo 5 e 6, nós temos que falar assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Nós devemos ter esse mesmo sentimento. Por quê? Porque se Jesus, que era filho de Deus, a única pessoa no universo que poderia talvez ter essa usurpação de ser igual a Deus, não o fez. Então por que nós faríamos isso? Por que nós deveríamos nos achar mais do que nós somos? Eu acho isso muito interessante porque nos faz pensar muito das nossas próprias atitudes, de muitas vezes nós pensarmos mais em nós mesmos ou nos colocarmos em um patamar acima do que nós realmente estamos. E versículo 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui nós percebemos que Jesus ele tomou a forma de servo, mesmo sendo totalmente Deus. Ele continuou sendo totalmente Deus, mas aí ele abriu mão de estar no céu, abriu mão de tudo, para simplesmente estar aqui na Terra e sofrendo todas as tentações que nós sofremos, para mostrar o quê? Que é possível uma pessoa ser 100% humano. Jesus era 100% humano e 100% Deus. É possível uma pessoa sendo 100% humano não sofrer, sofrer sim todas as tentações, mas não cair em nenhuma delas.
E o versículo 9, 10 e 11, que fala: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ou seja, por que Jesus teve esse comportamento de ser humilde e não desejar ser mais do que Deus ou ser igual a Deus? Deus o exaltou soberanamente e deu um nome sobre todo o nome. Ou seja, quando Jesus voltou para o céu, ele voltou e foi posto como um nome acima de todo nome. E aí fala no 10 e no 11 que eu acho muito bonito. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora que nós já demos uma passada geral no texto e falamos um pouquinho de cada versículo, eu gostaria de lembrar de algumas coisas que me foram bem... chamaram minha atenção, né, nesse texto. Principalmente quando ele fala que em andar em humildade. Andar em humildade, né, eu sei que muita gente tem às vezes essa impressão de que uma pessoa humilde é uma pessoa pobre, ou que a pessoa humilde é uma pessoa que não tem muitos recursos, mas uma pessoa humilde não necessariamente é uma pessoa pobre. É uma pessoa que pode ter ou não recursos, só que a quantidade de recursos que essa pessoa tem, seja dinheiro, seja comida, seja o que for, a quantidade de coisas que essa pessoa tem não afeta o quanto que ela se importa com o próximo e coloca o próximo num patamar superior a si mesmo. É uma pessoa humilde, uma pessoa que vai sempre procurar ajudar o próximo e deixar sempre isso como uma das prioridades na vida, não querendo mostrar para ninguém, como a gente viu já uma vez em Mateus 24, eu acho, não tenho certeza, que fala o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Eu não peguei aqui a referência, mas eu acho que é... Não é esse não, mas vou ver se na edição coloco qual é o texto. E saber que andar em humildade é mais do que uma pessoa simples ou pobre, mas ser uma pessoa que reconhece as suas fraquezas e com isso admite ser incapaz por si mesmo, mas busca a força de Deus. Buscando a força de Deus, nós conseguimos ver em Filipenses 4,13, que é um texto bem conhecido, que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós podemos tudo em Deus que nos fortalece, vamos ler também o 12, 11 e o 12, que fala: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, para Paulo não fazia diferença nenhuma se ele tinha tudo ou se ele não tinha nada, porque o que importa para ele era ser fortalecido por Deus. Eu tenho um irmão que ia lá na igreja que ele sempre falava isso, que nós não existem cristãos fortes, existem cristãos fortalecidos. Fortalecidos no seu próprio braço? Não, fortalecidos em Deus. E, bem, esse sentimento que Paulo fala no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, esse sentimento é o quê? É que Jesus deixou a glória do céu para vir aqui na terra, para poder sofrer tudo que a gente sofre e mostrar: eu fiz isso. Não porque ele era melhor ou não que a gente, porque com certeza era, mas no sentido de que ele era capaz de ser totalmente fortalecido em Deus e não ter apego nenhum às coisas terrenas. E esse sentido, né, esse sentimento, significa que Jesus ele poderia, por muitas vezes, quando ele foi tentado, ele poderia ter feito várias coisas que ele não fez. Por quê? Porque ele abriu mão dos aspectos, dos atributos divinos dele, para viver uma vida de sacrifícios e renúncia, porque ele poderia muito bem ter feito milhões de milagres a mais do que fez, mas ele não fez, né, eu entendo,
Por quê? Porque ele era uma pessoa como eu e você. E para mostrar que uma pessoa como eu e você pode passar por todas as tentações e não precisa de atributos divinos para isso, Jesus ele era 100% homem, ele sentia exatamente tudo o que a gente sente, mas ele também era 100% Deus. E como Jesus se comportou, né, se ele agiu dessa forma enquanto estava na Terra, deixando de lado os seus atributos divinos, porque ele assumiu o ministério dele com 30 anos, ou seja, foram 30 anos que ele viveu na Terra, que ele não fez nenhum milagre, mesmo ele podendo. Ele não fez nada disso porque não era chegado o tempo dele e porque ele estava aqui para viver uma vida de sacrifícios e uma vida de renúncia. E por ter agido dessa forma, quando esteve de volta no céu, o versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. E isso significa que Cristo foi exaltado. Por quê? Porque em momento nenhum ele pecou, em momento nenhum ele errou, em momento nenhum ele se afastou do que realmente ele deveria estar fazendo. Por conta disso, nós conseguimos entender que o porquê que ele foi exaltado quando chegou lá. Claro que ele é o Cristo e por isso ele merece ser exaltado, mas no sentido de que por ter vivido uma vida humilde, uma vida que não se colocou acima de ninguém, muito pelo contrário, por conta de todas essas atitudes, foi possível que ele se tornasse quem se tornou hoje, né, que dividiu o tempo, né, de antes de Cristo e depois de Cristo, e todas as coisas maravilhosas que nós vemos até o dia de hoje acontecendo por causa do nome de Jesus. E é muito bonito nós entendermos o como Deus permitiu que tudo acontecesse com o seu próprio Filho para que hoje nós tivéssemos acesso a isso e que nós pudéssemos viver o que Ele tem para nós, né, através do Espírito Santo que está conosco. E o que eu queria dizer era mais ou menos isso, que nós devemos viver uma vida humilde, uma vida que não se apega a tantas das coisas que esse mundo nos oferece. Nesse tempo que nós estamos em casa, alguns já estão voltando para trabalhar, alguns já estão saindo, mas é um tempo que nós, pelo menos eu creio que boa parte das pessoas parou para pensar que as coisas que nós temos não compram a nossa saúde, não compram a nossa felicidade. E por mais que o dinheiro, casas confortáveis e carros bons sejam coisas boas, que não são ruins em si mesmas, nós não devemos achar que por termos uma casa ou um carro ou dinheiro não significa que nós somos melhores do que ninguém, mas sim que nós podemos usar isso de forma a ajudar as pessoas, nos colocando num lugar inferior às outras pessoas para poder ajudar. Como diz aqui, né? Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Pensar sempre, poxa, o que eu estou fazendo agora, será que eu estou prejudicando alguém? Será que eu estou só satisfazendo a mim mesmo ou eu estou ajudando alguém com isso também? Então eu acho que é um questionamento que nós devemos sempre carregar na nossa cabeça para nós sempre estarmos vivendo o mais próximo do que Jesus nos instruiu a viver aqui na Terra. Amém? Hoje era isso que eu queria falar. Vamos fazer uma oração para terminarmos. E muito obrigado por estar assistindo até aqui. Que o Senhor abençoe a sua vida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal da igreja, porque toda vez que sair um culto novo, você já vai receber uma notificação se você clicar no sininho. Tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa breve palavra, Senhor, que eu pude estar passando para as pessoas que estão assistindo. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e porque tem guardado as nossas vidas e nossa família. Queremos te pedir que o Senhor esteja dando mais de Ti para as nossas vidas, para que possamos entender mais do que o que o Senhor quer fazer conosco. É por isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa noite. Até o próximo culto.